Oi, pessoal! Oi, gente! Bem-vindos ao Pod Senac, o nosso podcast. No episódio de hoje, teremos a honra de entrevistar a nossa tutora e professora de matemática, Marciana, e a nossa professora de português, Ticiane. Olá, pessoal, tudo bem? Oiê! Então, hoje a gente vai ter um tema na nossa conversa, que o tema é como é trabalhar no Senac e como são os seus métodos de ensino. Então, aqui começando com as nossas professoras queridas, nossa professora de matemática, nossa professora de português. A gente queria que vocês contassem um pouquinho sobre como que foi para vocês primeiro entrarem no Senac. Teve algum tipo de prova? Como que foi? Como que foi a experiência de vocês? Começar, Ti? Pode ser. Eu fiz parte do primeiro processo seletivo para o ensino médio aqui do Senac de Ribeirão Preto, foi em 2019. Foi um processo bem longo, processo seletivo acho que de 4 ou 5 meses. Então a primeira fase foi uma prova, a primeira fase foi uma prova escrita. E eu lembro que tinham muitos candidatos na sala. Quando eu fiz a inscrição, eu pensei assim, tranquilo, né? Quando eu cheguei, tinham várias salas, acho que eram umas 4 ou 5 salas. Daqui do Senac. Aqui do Senac. Prova escrita, um monte de gente, falou assim, putz, não vai dar certo. Naquele momento, né, que já pensa, né? Aquela insegurança. Não, aquela insegurança. Aí, o que eu achei sempre muito legal foi assim, eles disseram, tanto se você passar quanto se você não passar, a gente vai comunicar vocês. E realmente, aí primeira fase, beleza. Aí a segunda fase foi a prova... Mas esse negócio, assim, de você ser comunicado é muito interessante, né? Porque hoje, vários lugares, assim, eles falam assim, a gente te dá uma resposta, mas aí some, né? Então, assim, fica naquela insegurança, né? Mas isso aí é muito legal. Muito e realmente legal. aconteceu, né? Aconteceu, não. Tanto que eu fiz outros processos para o Senac, antes do ensino médio, em que não deu certo. Nos quais, assim, acabou sendo um resultado negativo. E eu fui notificada. Eu recebi por e-mail, que nesse momento não era o perfil que eles esperavam. Então isso foi bem legal, assim. Puxa. Aí a primeira fase foi essa prova escrita. Depois foi a prova didática, que é a prova que você dá uma aula, interage com os colegas. Eu achei isso muito legal também. Que eles não avaliavam só a sua aula. Eles avaliavam como você interagia na aula dos outros colegas. Aí depois foi uma prova foi uma entrevista com o pessoal lá de São Paulo, porque na época, como não tinha, a unidade não tinha ensino médio, então eu tive que conversar com o pessoal lá de São Paulo por videochamada. E a última aí foi com o Fábio, nosso antigo coordenador, e a antiga gerente, para alinhar a expectativa, saber se meu horário batia, se não batia. Então foi um processo bem longo. Mas muito, muito legal saber, Foi. né? É um processo seletivo, assim, bem diferente do que a gente tá acostumado a saber, a ver em outros lugares, né? Mas é bem interessante. E você, Mai? O meu já foi um pouquinho diferente, foi o ano passado, né? E aí a gente já usou aí do uso das reuniões online. Então, eu fiquei sabendo do Senac e do ensino, porque eu já tinha uma conhecida que trabalhava aqui. E a gente trabalhava junto em outro lugar, então ela falava como era o Senac. E aí, então, quando saiu o processo, ela me avisou. Falou, Mai, vai abrir inscrição. Então, eu fiz tudo online. Até porque eu estava de licença gestante. Minha licença gestante acabava em maio. Eu voltei a trabalhar em junho, acabava dia 30, bem no finalzinho. Eu voltei a trabalhar ali no comecinho de junho. E o processo estava bem iniciando nessa época. Eu falei, bom, vale a pena eu fazer porque eu estou saindo da licença, então não teria nenhum problema. Porém, vou abrir um parênteses aí. Eu havia participado de um outro processo que aconteceu em dezembro do ano anterior, só que eu iria sair para a licença gestante, mas eu queria fazer o processo. A licença de gestante é quanto tempo mesmo? 4 meses e algumas empresas 6. No caso então no caso da empresa que eu estava, eram 4 meses. Depois que você tem o bebê. Depois que eu tenho bebê. Tá. Começa a contar a partir do momento em que você dá entrada ali na maternidade. Sim. Então, no meu caso, né, a partir daquele momento. Você pode também solicitar antes, caso você queira, né? Nas últimas semanas e tal. Eu solicitei a partir daquele momento, tá? Beleza, então eu conheci o processo do Senac ainda no início da licença gestante. Fiz a inscrição em dezembro. Porém, ciente que em janeiro eu vou sair de licença gestante. Óbvio que a empresa quer alguém que trabalhe em janeiro.
Mas eu quis fazer para saber como era o processo, para saber como era a questão da prova e tal. E aí realmente fiz esse primeiro processo da prova, fui coerente nas respostas, então não omiti a questão que eu estava grávida. Então, obviamente que isso já não caberia ali dentro do processo que eles queriam, porque teria que ser alguém para entrar no início do semestre. E eu não poderia, de acordo com a lei, né? Então, eu saberia que aquilo ia acontecer, mas eu fiz para conhecer esse primeiro processo que foi a prova. E realmente fiz, gostei, falei, bom, fiquei ali na expectativa para um próximo processo. Ok, coincidiu de abrir no ano, então dezembro para janeiro eu fiz isso, não deu certo porque eu ia entrar em licença gestante. Em junho do mesmo ano abriu o processo. Aí minha licença gestante havia acabado, falei, bom, agora eu faço. Fiz a inscrição online, fiz a avaliação, uma provinha, umas questões para explicar a questão pedagógica do SENAC, qual era o meu ponto de vista, até mesmo para ficar claro, né? A prova do SENAC não é no sentido de áreas técnicas, é mais questões pedagógicas, porque nós trabalhamos nessa área, então é para saber como que é a nossa visão dentro da educação, para saber como que nós nos comportaríamos dentro daquela situação. Se envolvendo então, também se envolvendo com os alunos, com a proposta do jeito SENAC de ensinar, de educar. Então, eu vejo que eles querem captar essa visão nossa, antes de nos conhecer. Eu consegui mais ou menos perceber isso também da Tice, né? Quando ela foi dar uma aula com os outros colegas também, né? Porque se fosse ver em algum outro lugar, naquele momento poderia ver, tipo, como rival, né? Ou ver Então, eu acho que isso pode estar, assim, ligado pra saber, tipo assim, como que ele vai agir com outras pessoas no ambiente de trabalho, né? Exatamente. Como que vai lidar com alunos, talvez. Trabalho em grupo. E aí, ok, fiz esse processo e, como a Tice falou, eles sempre dão feedback, responderam, passei por esse processo, que é a parte escrita. A próxima etapa, no meu caso, foi a aula, só que a minha aula foi online, né? Estávamos ainda no final aí, estava na época de você participar das aulas presenciais, mas com uso de máscara. Sim. Então, na época ainda foi online. Estava eu com outros colegas, senti a mesma insegurança que a Tice. E vou falar o porquê que eu senti insegura. Eu acho que talvez é uma falha nossa, mulher, como profissional mesmo, né? Os meus outros colegas eram da minha área, era do sexo oposto. Aí quando eu cheguei, falei, meu Deus, eu acho que talvez eles vão querer do sexo oposto. Eu acho que a gente tem muito desse negócio, né? Não, homem é lógico, então homem vai pra área da matemática. Exato. Mulher é humanas. E aí eles, como qualquer profissional, se apresentaram primeiro. Olha já a minha timidez, eu já dei um pé atrás e deixei eles se apresentarem primeiro. Porque eu estava, né, já estava eu excluindo a mim mesma. Enfim. Fizemos ali a apresentação e aí na escolha da apresentação da aula eu fui a segunda. E aí eu pude assistir a aula dos meus colegas que estavam ali também na dinâmica. Quando eu fiz a minha aula, o que eu pensei? Nós tínhamos 10 minutos para apresentar uma aula como se fosse para os alunos, né? E aí, o meu tema, eu lembro que eu trabalhei com gráficos. E eu gosto que os Cada um alunos... recebia um tema diferente? A Como gente funcionava? estava aberto. Sendo dentro da nossa área, no caso Cada da um matemática, escolhia. você escolhia. Aí você tinha que avisar com antecedência? Não, você não, trazia não, o seu não, material não pra aula? precisava. Se tivesse igual, não tinha Não, problema. não. E não coincidiu. Como Nenhum. nós três né, não nos conhecíamos, não coincidiu os temas. Sim. Estava ligado com a área da matemática, mas não bateu. Eu peguei um tema pensando assim, na minha cabeça, é algo mais simples, mas era dialogado. Porque o jeito SENAC, antes de entrar nas inscrições para fazer, eu busquei entender como o SENAC é. Então você já tinha uma noção de como funcionava. Exatamente. Eu falei, é diferente das escolas tradicionais. Sim. Ele não quer que eu venha aqui e aplique, eu ensino o aluno a fórmula de Bhaskara. Sim. Ele quer que eu fale para o aluno onde ele pode aplicar tal fórmula e se ele vai precisar daquilo. Então, quando eu trouxe os gráficos para apresentar na aula, os meus colegas, que eram os meus alunos, a coordenação e o pessoal do SENAC que estava representando, foram os meus alunos e eu perguntei para eles, para que nós montássemos uma tabela naquele momento. Claro, tudo muito curtinho, porque o nosso tempo era... 10 minutos, né? Também não dá pra fazer muita coisa. E assim, aquilo, ao mesmo tempo que eu estava insegura, porque eu contava com a participação deles para que aquilo acontecesse, foi muito valioso, porque no final, sabe quando você sai satisfeita, assim, poxa, eu acredito que eu atingi
embora eu estava com 2 competidores que eu achasse, devido ser do sexo oposto e já ter na minha cabeça que talvez eles escolheriam, no final da entrevista eu fiquei pensando, eu acho que eu estou dentro do esperado. Então isso, né? E aí também, lá no final, eles já falaram que iriam responder todos nós o sim ou não. Demorou quanto tempo, mais ou menos, pra vocês? 2 dias. 2 dias? O meu foi 2 dias. Nossa! E você? O meu foi mais longo. É. Porque eu acho que como tinham muitas pessoas, foi um processo Você mais falou longo. que foi Toda a 5 insegurança, meses por toda, aí. toda a insegurança da Maia foi assim, É. 2 dias já resolveu, Não, né? inclusive foi o máximo, porque eu lembro que a coordenação falou quanto tempo iria demorar para responder o processo. E quando ela respondeu, que são fases, então ela falou, essa fase ok, essa fase ok, a próxima fase a gente avisa. Quando ela me avisou na próxima fase, eu estava tranquila, estava na rede, na minha casa, de boa. Inclusive, estava aumentando meu filho. Só que naquele momento que ela falou que eu havia sido aprovado, que seria a última fase, que era a parte de conversar com o pessoal da gerência, para alinhar, para saber se era aquilo também, né? Porque ambas partes ali tem que sair em comum acordo. Eu fiquei muito feliz, só que meu filho tinha acabado de dormir. Então eu tô aqui com meu filho falando, né, com o pessoal do Senac. E aí eu lembro que eles falavam assim, ó, você ficou feliz? Eu fiquei, porque eu não queria só acordá-lo. Eu realmente estava feliz, eu só não queria acordar meu filho naquela hora. Mãe sendo mãe, né? Enfim, Tô muito feliz. mas foi um processo muito legal e eu aprendi muito. Até confiar no meu profissionalismo. Sim, que é uma coisa que verdade, depois que você se torna mãe, a sociedade faz você pensar Se que questionar. você não está junto. Então, o Senac, até nisso, eles me ajudaram a ver Foram que não. acolhedores. Puxa vida, Exatamente. Mas puxando esse assunto, o que vocês acham que o Senac diferencia das outras escolas? Olha, Aqui vocês já citaram bastante é muita coisa pontos, pra né? falar. Mas assim, muita num, coisa. assim, Muita num coisa. principal, assim. O que vocês principal, mais veem? eu diria que é o foco no estudante. A gente foi até uma coisa que a Mai se falou. A gente, ao invés de pensar no conteúdo, então eu preciso dar conta desse conteúdo, que é algo que a gente ouve muito nas outras Sim, escolas. sim. Ao invés de dar conta do conteúdo, a gente sempre pensa na vida desse estudante, no percurso dessa pessoa, como eu vou colaborar com aquilo que eu aprendi. Aquilo que eu aprendi na faculdade, aquilo que eu aprendi até na minha vida, quando eu falo do Será que projeto aquilo de vai vida. ajudar ela, né? Isso, na formação profissional, então o foco muda. E quando o foco muda, eu acho que essa relação se torna mais verdadeira. Isso. É verdade. Eu também acho que o Se torna mais Senac pessoal. foca em valores. Acho que é o principal foco do Isso. Senac é valores. E aí eu complemento a fala da Tice, porque ele foca no aluno, mas ele foca no seu funcionário. Sim. Aqui eu trabalhei, tenho 32 anos, trabalhei em algumas empresas, mas eu sinto que eles olham realmente, você, Ticiane, você, porque somos diferentes, temos Individual. habilidades diferentes e defeitos diferentes. Exato. Mas assim, foca naquilo que a gente tem e nos dá a mão. E isso tanto vindo da parte gestora, quanto vindo da parte dos colegas de trabalho. Nós não estamos aqui competindo, nós estamos aqui junto, então E é estamos legal sempre que, assim, juntos. eu, por exemplo, né? Exatamente. Eu não sei você, Laura, mas eu como aluna, por exemplo, eu percebo que entre os professores e os funcionários tem muita amizade, né? Uma interação muito legal. É, verdade. Vocês se comunicam muito bem, né? Sim, sim. É. E isso é bom, porque em muitos lugares tem rivalidade, né? E é bom que aqui seja mais... Até pelo jeito do Senac ensinar, que é mais focado individualmente no aluno. E assim, uma coisa assim, né? Por exemplo, vocês acham que afeta... Por exemplo, que eu saiba, né? Mas você dá aula em outra escola, que é mais tradicional. Não sei se... Você também dá, Tice? Ou você dava? aula. Eu Você tinha, dava aula. agora eu voltei para o empreendedorismo, então é uma coisa mais minha. Legal. Então, assim, vocês, na relação de aluno e professor, com alunos que estudam numa escola tradicional e alunos que estudam aqui no Senac, vocês sentem essa diferença? Tipo assim, na relação de se dar bem com o aluno, assim, por conta da escola ser mais tradicional, tem essa diferença? Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Aqui, tanto que eu não me vejo como somente professora. Eu conheço verdadeiramente os alunos que eu tenho. E o Senac nos permite e quer que nós, profissionais, sejamos assim com vocês.
eu não faço nenhum sacrifício porque eu acredito que está dentro da minha personalidade também. Sim. Então, essa interação que o Senac aprova e deseja que também nós tenhamos, é diferente das escolas tradicionais, porque nas escolas tradicionais nós temos que seguir, e se aquilo sair fora da linha, não é permitido como funcionário. Então, às vezes, você quer ter uma outra abordagem, só que não está dentro Do que a escola do que permite. é permitido. E aí, como funcionário, tem regras, como qualquer empresa. Então, se você quer estar dentro, você tem que seguir. O Senac, é claro, tem uma regra, tem uma organização. Só que o que está no topo do Senac é a questão interpessoal. Então, ele quer, além do que a gente ensina para o aluno da área, a mais, você vai ensinar matemática, mas ele quer que a gente tenha essa interação. Então, ele nos permitindo fazer isso, com certeza, a relação é outra. É outra, né? Completando o que a Milena perguntou, vocês acham que por causa disso, vocês têm mais dificuldade ou facilidade de trabalhar no Senac? Tipo assim, por essa comunicação que vocês podem ter a mais, vocês acham que às vezes gera mais um desconforto ou um conforto, assim, pra vocês? Olha, eu não colocaria em termos de dificuldade ou facilidade. Mas é preciso, acho que faz sentido até agora, pensando assim, tudo que a gente falou do processo seletivo, faz sentido que a gente seja avaliado desde o começo em relação a como a gente lida com as circunstâncias entre pessoas. Porque quando a gente tem, sei lá, hoje eu vou fazer da página 82 a 83 da apostila. A gente já tem meio que um pré-formatado do que a gente vai fazer. Agora, quando a gente vai focar nos alunos, nas relações, a gente precisa ter o que popularmente se chama de jogo de cintura. Sim. Então, acho que não é nem uma dificuldade ou facilidade, mas é uma habilidade. Saber conduzir. Eu, assim, eu posso falar como aluna, né, que já estudou em escola tradicional e mudou pro Senac, aqui fazer o ensino médio, que eu tiro muito proveito de, tipo assim, desse negócio da gente ser amiga, colega, mais achegado nos professores, né? Por exemplo, vocês duas, assim, a gente se dá muito bem, né? Pelo menos eu acredito. Eu também. Que bom. Então, assim, eu acho que, assim, como aluna, eu posso falar que se tem algum professor que ele sabe explicar bem, mas você, como pessoa, você não se sente próxima, fica difícil você conseguir absorver aquilo que a pessoa fala, né? Você parece que não faz muito sentido na cabeça. Você não conhece a pessoa, mas você tem que escutar o que ela fala. Cria uma barreira. Cria uma barreira, sabe? Então é uma coisa que, assim, eu como aluna, eu senti bastante nisso, né? Não sei você. Mas, gente, muito legal a nossa conversa, viu? Gostei muito de saber um pouquinho mais sobre vocês. Muito obrigada por terem vindo aqui, né, ao nosso podcast. Vocês gostaram? Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, de comentar? Alguma coisa que a gente não perguntou, alguma curiosidade? Né? Eu ficaria aqui por muito tempo. Também. Eu acho que seria um podcast, assim, talvez de várias sessões, vários capítulos. Eu também acho. Entendeu? Mas como, né? Tem um ponto do Senac que eu acho que eu sempre ressalto e que eu acho que pra mim faz muita diferença. Até já trocamos algumas ideias sobre isso. Que é uma instituição que a gente não pode esquecer que é uma instituição, né, macro, nacional, né? Só que é uma instituição que se preocupa em olhar para a diversidade. Sim. É claro que a gente não vive numa sociedade perfeita em que isso acontece de uma maneira neutra. Pelo contrário, existem muitos embates para que isso aconteça. Mas é uma instituição que olha para essa diversidade, que permite que a gente expresse essa diversidade enquanto profissional, enquanto pessoa. Então acho que isso também agrega no sentido de formar as pessoas para a vida. É verdade. Uma instituição acolhedora. Eu comentei isso, inclusive, com um outro aluno, né? A gente estava conversando sobre o novo professor que chegou. E a gente vê até nos professores essa diversidade, né? Por exemplo, na onde eu estudava, eram sempre professores mais velhos, que já tinham um perfil, sabe? Professores mais velhos, que já eram concursados, independente do modo que ele desse aula. Era o mesmo perfil. Mas aqui não, né? A gente vê, tem professores que são mais velhos, tem professores que são mais novos, né? Que se formaram há pouco tempo, né? Mas eu acho que mesmo assim, quando o professor entra assim de início, ele leva um baque.
Acho que ele tenta, tipo assim, não, vou no tradicional e daqui a pouco ele já começa com o jeito do É. Senac. Vai percebendo Tem que muito dá certo professor, também, né? Mas o Senac tem esse olhar da diversidade, Sim. com certeza. Até Graças a Deus. o que eles falam para vocês, como alunos, para nós funcionários também. Então tem esse respeito, essa interação que é necessário. Não é só falar, né, gente? A gente tem que viver, tem que ter essa ação. verdade. E realmente a gente vive isso. Né? É verdade. E a gente sente assim. Talvez esse mesmo aconchego que vocês sentem como alunos, a gente sente também. Mandar esse vídeo pro nosso diretor, né? Ele já. Muito Mas obrigada, então tá, muito gente. obrigada. Foi Obrigada de Obrigada. verdade por vocês terem vindo. Eu espero que vocês tenham gostado dos lanchinhos, Gostamos. tá? Gostamos sim. Então, gente, ó, também não esquece de seguir a gente no nosso Instagram. O Instagram tem o mesmo nome do nosso podcast, o Pod Senac. Segue a gente lá pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo por aqui, tá bom? Deixa seu like. A gente espera que vocês tenham gostado. Tchau!